Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Ele é o Deus, o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Ele é o Deus, o vencedor. Este é o momento de devoção, juntos vamos orar, cantar, louvar e agradecer por seu imenso amor. Dai glórias a Deus por ser nosso Redentor. Dai glórias a Deus, é o nosso Deus de amor. Graças a Deus, dai graças a Deus, Ele é bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus. Este é o momento de devoção, juntos vamos orar, cantar, louvar e agradecer por seu imenso amor. Dai glórias a Deus por ser nosso Redentor. Dai glórias a Deus, é o nosso Deus de amor. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor se eleva aos altos, o céu se eleva aos altos, o céu se eleva aos altos céus. Este é o momento de devoção, juntos vamos orar, cantar, louvar e agradecer por seu imenso amor. Dai glórias a Deus por ser nosso Redentor. Dai glórias a Deus, é o nosso Deus de amor. Este é o momento de devoção, 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 este é o momento de devoção. Como eu posso ser cristão? Deve escutar e acreditar na palavra do Senhor.
Olá, boa tarde. Estamos iniciando a nossa reunião aqui do Laranjal, Congregação Sião. Então, para começar, vamos invocar o nome de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu gostaria, antes de começar, vamos cantar um hino e logo após peço para a Camila Koperek fazer a nossa devoção. Queridas servas, minha devoção para o dia de hoje é Deus presente. Deuteronômio 4, versículos 7 a 9. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Em todo o capítulo 4 do livro de Deuteronômio, vemos Moisés exortando o povo de Israel a ouvir e guardar as ordens e os ensinamentos do Senhor. Dito de outra maneira, Moisés está admoestando o povo a ter sempre consigo a palavra de Deus. Qual é e o porquê disso? O Senhor deseja habitar e de fato habitará no meio do seu povo? Entretanto, um Deus santo não pode viver em meio a um povo ímpio, que não vive o arrependimento e não crê no Senhor. Portanto, para que o povo de Israel possa viver uma vida de arrependimento e de confiança em Deus, é necessário que a palavra do Senhor, as suas ordens e os seus ensinamentos seja ouvida, guardada e seguida pelo povo. Por tudo isso, Deus amorosamente estabelece as suas ordenanças e os seus ensinamentos. E por meio da sua santa palavra, o povo é levado à fé e à certeza de que o Senhor está presente em seu meio. O mesmo ocorre onde a palavra de Deus está presente e é ensinada, ouvida, proclamada e guardada. Ali, o próprio Senhor está presente, junto aos seus. Agora, quando a palavra de Deus é negligenciada, ridicularizada e rejeitada por nós,
nós rejeitamos a presença graciosa de Deus entre nós. Afinal, pela pregação da palavra, sabemos que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Assim, pela ação do Espírito Santo, temamos e amamos a Deus e, portanto, não desprezemos a pregação e o ensino da sua palavra, mas a consideremos santa, ouvindo-a, estudando-a, somente permanecendo na sua palavra de Deus, podemos dizer com Moisés, entre aspas, nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Fecha aspas. Oremos. Gracioso Pai, pela ação do Teu Espírito, leva-nos a sempre querer e de fato ouvir e guardar a Tua Santa Palavra. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeço a Camila pela linda devoção. Agora vamos cantar um hino e logo após passo a palavra para o pastor para nos dirigir o estudo. Queridas servas da nossa congregação Sião do Laranjal, queridos amigos, vocês que estão aqui ligados, conectadas conosco, através então do Facebook da Congregação da Redenção, ou também pelo nosso perfil, nossa página no YouTube. Nós queremos nesta tarde meditarmos sobre o texto do Salmo 41. Um salmo que tem muito a nos dizer em termos de fé, e também para conhecimento de nossa palavra, de nosso Deus. E para tanto, para iniciarmos este momento de estudo, quero convidá-las a iniciarmos este momento fazendo uma breve oração.
Vamos orar? Amado e misericordioso Deus, nosso Pai, agradecidos estamos por mais um dia de vida que Tu nos concedeste. Obrigado por Tu teres nos preservado na noite que passou e ao longo deste dia seguires nos fortalecendo e amparando na fé redentora em Jesus. Nestes tempos tão complicados que vivemos, sem dúvida alguma, viver esta fé é algo extremamente desafiador. No entanto, temos a promessa que fizeste a nós através de Tua palavra, de que não nos deixarias sozinhos, mas que enviarias Teu Santo Espírito, o que é uma realidade em nossos tempos atuais. Para tanto, queremos rogar que Tu permaneças conosco neste momento de estudo, a fim de que a Tua palavra aqui meditada, aqui refletida, seja para nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento de fé e a certeza de Tua presença constante ao nosso lado. Guia-nos e ilumina o nosso entendimento. Abençoa especialmente quem está conectada conosco agora e que está acompanhando este estudo, para que possa também encontrar nesta palavra proveito e principalmente ânimo diante do quadro difícil que vivemos. Tudo isto, Senhor amado, nós te pedimos. Em Teu nome, ó Santíssima Trindade. Amém. Queridos amigos, queridas irmãs na fé, como mencionei anteriormente, o alvo do nosso estudo é o Salmo 41. O Salmo 41 é um salmo que é atribuído a Davi. Ele foi o autor deste salmo. E ele é atribuído a Davi num período da vida em que Davi já não tinha mais todo o vigor que tinha em sua juventude. Por isso que ele é um salmo que traz um conteúdo que reflete também a vida em um determinado momento da história. Para que nós possamos compreender bem este salmo, é importante nós darmos uma olhada primeiramente num contexto geral. Fazendo um pequeno passeio por diferentes traduções bíblicas, eu procurei olhar aqui basicamente 4 versões bíblicas e olhar o título que aqueles que fizeram a tradução do texto colocaram. É sempre bom que nós lembremos que os títulos que aparecem no texto bíblico, antes de cada conjunto de versículos, ele não é algo que está presente na Bíblia. Esses títulos foram colocados depois, e tais títulos, de certa maneira, resumem aquilo que vem depois, nos seguintes versículos. E olhando as diferentes traduções, a primeira das versões que eu olhei foi a versão inglesa, a Bíblia King James. Ela traz o seguinte título para este salmo: A bem-aventurança de ajudar os pobres. Esse contexto, esse conteúdo, a ajuda aos necessitados, ela aparece dentro deste salmo. E na Bíblia King James, o pessoal que fez a tradução das línguas originais para o inglês achou por bem destacar este aspecto. Então, na Bíblia King James, a bem-aventurança de ajudar os pobres. Nas versões em português, se nós olhamos, por exemplo, a versão de Almeida, Revista e Atualizada, que é a Bíblia que nós utilizamos nos cultos aqui na Igreja da Redenção, nós vamos encontrar um outro título: A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Vejam que já muda um pouco, não fala tanto dos necessitados. Mas a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus, segundo alguns autores, reflete também o momento que Davi vivia. Davi, enquanto rei, era perseguido, possivelmente estava sob perseguição de seu próprio filho Absalão, que queria lhe tomar o trono. E aí então Davi se refugia nas promessas de Deus. Por isso esse título aí então colocado por quem traduziu o texto. Já nas versões da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a versão que a gente costuma utilizar na igreja, na comunidade Sião do Laranjal, e também na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão já revista
da versão de Almeida, nós encontramos o mesmo título. E o título que encontramos nessas duas versões bíblicas é Oração de um Doente. Vejam só. Segundo algumas interpretações, Davi, nessa altura da vida, como já mencionei no início, ele não estava vivendo o seu vigor em termos de saúde. E ele estava até mesmo adoentado. Então, nessa tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje e também na Nova Almeida atualizada, este aspecto foi então o destaque. Bom, tendo em vista esses diferentes títulos, eu queria convidá-los a nós olharmos então para este salmo de uma forma um pouco mais próxima, olhar o texto bíblico em si. Mas eu queria convidá-los a nós olharmos em especial os 3 primeiros versículos. Por quê? Porque todos estes títulos que eu mencionei a vocês, em diferentes traduções, eles se encontram resumidos nos 3 primeiros versículos. Ali nós temos um panorama geral deste salmo. Então eu queria convidá-los a nós olharmos com carinho nestes 3 versículos. E para nós olharmos, eu quero convidá-los a nós compararmos as versões, lado a lado, para que a gente possa até ver a diferença na tradução e como as Bíblias então colocam nestes textos, né? Muito bem, vamos olhar então o versículo 1. Se você tiver a sua Bíblia em casa, pode abrir e vamos acompanhar então esse Salmo 41. Salmo 41, versículo 1. Vejam como ficam as traduções. Eu procurei grifar com cores aí parecidas para que a gente possa mais ou menos olhar, né, e nos localizar dentro do texto. Diz assim o Salmo 41, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Vejam como está o texto agora traduzido na Nova Almeida atualizada, que é a versão de Almeida Revista agora. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. E por fim, como está a tradução na Bíblia King James? Bem-aventurado aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempo de angústia. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, essas 3 diferentes traduções, elas têm, claro, palavras em comum. Felizes e bem-aventurados são sinônimos. Bem-aventurado é uma expressão que também Jesus usou lá no alto do monte, quando deu o sermão da montanha, as bem-aventuranças. E lá Jesus falou, de certa forma, o que significa ser um bem-aventurado. É ser alguém feliz. Não conforme os padrões humanos, mas conforme a vontade de Deus. A felicidade do ponto de vista de Deus, ela é diferente da felicidade do ponto de vista humano. Por quê? Porque a felicidade do ponto de vista de Deus, ela não está presa, não está atrelada a coisas humanas, a bens ou algo que se adquira. Mas ela vem da certeza da salvação. Na sequência, no versículo 1, nós encontramos a palavra pobres e necessitados. Sem dúvida alguma, são, de certa forma, sinônimos e que querem trazer, na verdade, o cenário de alguém que está em dificuldades de sobrevivência física, mas também fala, de certa maneira, dos pobres de espírito. Aquilo que Jesus também lembra lá, então, nas bem-aventuranças. Estamos lembrando aqui do ser humano que está carente, que está precisando do pão de cada dia, tudo aquilo que precisa para as suas necessidades. Neste salmo, Davi está dizendo que quem estende a mão para essas pessoas, sem dúvida alguma, é bem-aventurado, é feliz. E vem ainda no final do versículo uma promessa que já é certeza. O Senhor Deus os ajudará. E aí vem a palavra dificuldades, dia do mal
tempo de angústia. Olha que interessante a maneira como as traduções colocam essa parte final do versículo, né? De certa maneira, as dificuldades elas surgem por causa do dia do mal, por causa da presença da maldade no mundo e o seu estrago pelo pecado. Tudo isto gera, como diz a Bíblia King James, tempo de angústia. É o que nós estamos vivendo na atualidade. Como é consolador saber que Deus está presente também em meio a esta situação. No versículo número 2, vamos em frente, diz assim, nova tradução na linguagem de hoje: o Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Na Nova Almeida Atualizada está escrita assim: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. E a Bíblia King James traz a seguinte tradução: o Senhor o preservará e o manterá vivo, e ele será abençoado na terra. Você não vai entregá-lo à vontade de seus inimigos. Vejam que temos aí sinônimos, mais uma vez, diferentes traduções. As palavras protegerá, guardará, são sinônimos também, né? De certa maneira, apontam para o mesmo objetivo. Que na Nova Almeida Atualizada também está traduzida nas palavras protege e preserva. Preservar. Vejam que também a Bíblia King James usa a palavra preservar, mas usa a palavra manter. Talvez a gente poderia aqui usar essas palavras e lembrar que Deus protege e guarda aqueles a quem ama, e além de preservar a vida, os mantém. Vejam, 3 coisas aqui: guardar, preservar, manter. São ações que partem de Deus. Nós não temos poder para isto. Não temos poder para nos guardar a nós mesmos, nem nos preservarmos, nem nos protegermos. A pandemia evidenciou esta realidade. Mas aí lembramos que Deus tem este poder. E Ele nos preserva, Ele nos mantém. É claro que aqui no mundo enfrentamos as dores do pecado e as consequências. Mas Deus nos preserva e nos mantém em fé. E isso é importante que nós lembremos. E no versículo, a sequência que Davi coloca, além desta preservação, desta proteção, ele também fala em felicidade na terra prometida, na nova tradução. Já a Nova Almeida e também a Bíblia King James falam de sermos abençoados, felizes na terra. Vejam que aqui nós encontramos 2 dimensões. A dimensão terrena e também a dimensão eterna. Davi está destacando que a felicidade será vivida na vida eterna, obviamente, mas também aqui, de forma ampla. Aqui já vivemos a felicidade por causa da salvação em Jesus, mas ainda não chegamos na terra prometida, na vida eterna. Lá chegaremos quando for a nossa hora de partir deste mundo. Enquanto isso, aqui estamos porque Deus tem tarefas para nós. E na medida em que vivemos estas tarefas, na medida em que as desempenhamos, nós também somos brindados com a felicidade que vem da salvação e que nos dá ânimo para vivermos mesmo neste mundo difícil. Na parte final do versículo 2, também vem aqui uma certeza, uma promessa. Ele não nos abandonará nas garras dos inimigos. A Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, diz que não o entrega à vontade dos seus inimigos, assim como também a Bíblia King James. Ou seja, nós temos a promessa da parte de Deus, ressaltada por Davi,
que Deus não nos deixará à vontade dos nossos inimigos, ou seja, eles não farão o que bem entenderem conosco, e também nós não estaremos sujeitos a eles, porque a vitória de Cristo na cruz representou e lembra a nossa libertação das algemas do pecado e dos poderes do mal. É por isso que na sequência, lá no versículo número 3, Davi vai então lembrar de algo muito consolador para todos nós. Mesmo com as feridas do pecado, mesmo com as chagas provocadas por ele, pelos poderes do mal, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, versículo 3, quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Vejam o rico conteúdo deste versículo, que na Nova Almeida Atualizada está traduzido assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. E na Bíblia King James, o Senhor o fortalecerá em seu leito de enfermidades. Você vai sustentá-lo em seu leito de doente. Olha que versículo consolador, especialmente para quem está doente neste período de pandemia. Seja da Covid ou de qualquer outro mal que o esteja ou a esteja cometendo, nós temos aqui a certeza, a segurança que vem de Deus, de que Ele não deixará de estar conosco. Quando estiverem, aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje projeta uma situação futura, lembrando quem tem saúde hoje. Quando estiverem, Deus assiste, diz a Nova Almeida Atualizada. Ou seja, está do lado, cuidando, amparando. E aí a Bíblia King James aponta para o futuro e fortalecerá quem está doente. Então, quando estiverem doentes, Deus assiste e fortalecerá. Olha que palavra bonita para nós neste tempo tão difícil que vivemos. Na sequência do versículo, lá na parte final, na Nova Tradução, nós lembramos aqui que Davi destaca que Deus lhes dará saúde novamente. E aí na Nova Almeida, nós encontramos, tu lhe restauras a saúde. Vejam, Deus não somente dá a saúde, Ele nos devolve a saúde que tínhamos antes, na medida em que nos recuperamos dos problemas que enfrentamos. Mas é bom lembrar que a maior de todas as doenças Deus já curou, que é o pecado. E no dia em que partirmos deste mundo, Deus vai restaurar aquilo que havíamos perdido na queda. Teremos comunhão plena com Ele e teremos saúde espiritual total, emocional, física. A nossa nova natureza dominará completamente o nosso coração, não deixando espaço mais para a antiga natureza que será exterminada. Vejam, aqui nós encontramos, especialmente na King James, a promessa de que Deus vai nos sustentar no leito da enfermidade. Na linguagem original, nós encontramos lá uma expressão que fala de cama, afofar, cuidar da cama. Já mencionei isso em outro momento, quando pregamos, no estudo. A gente lembra do passado, lembramos quando dormíamos em colchões de palha, E eu lembro que a gente precisava arrumar o colchão para poder dormir na próxima noite. Lembro que a minha falecida avó fazia isso. Ia lá no colchão de palha, que tinha ficado no formato do nosso corpo quando a gente dormia, E ela então arrumava as palhas de novo, devolvia para o seu lugar, para que na noite seguinte a gente pudesse de novo dormir naquele colchão. Deus arruma a nossa cama, Deus cuida do nosso leito. Deus nos protege. E essa promessa Davi tinha bem presente para si, nessa etapa da vida em que estava adoentado e que também sofria ameaças de seus inimigos. Vejam, queridos irmãos e irmãs, podemos traçar um paralelo do Salmo 41
com os tempos atuais que vivemos. Dentro do Salmo 41, em especial nesses 3 versículos, encontramos 3 elementos aí que nos levam a olhar para a realidade atual. Necessitados, temos um monte ao nosso redor. Moradores de rua, temos gente que não está recebendo o salário como deveria, pessoas que talvez estão passando necessidade maior e que precisam de ajuda neste tempo de agora. Temos também os inimigos presentes. Quem são os inimigos? Davi aqui não está falando somente de figuras humanas, mas está falando dos 3 grandes inimigos que nós temos: o diabo, o mundo e a nossa velha natureza, a nossa carne. O diabo cria os mais diferentes estratagemas, as mais diferentes estratégias para tentar nos desviar de Deus. O mundo nos oferece aquilo que o diabo cria, coloca diante de nós. E a nossa velha natureza humana se sente tentada a aceitar aquilo que vem. Esses 3 grandes inimigos estão trabalhando com força total entre nós. Esses 3 grandes inimigos estão trabalhando dentro da nossa cabeça para fazer com que nós enxerguemos no nosso próximo, no nosso irmão, na nossa irmã, um inimigo, quando na verdade não são. Em amor, Cristo Jesus pagou alto preço por mim e por cada um dos meus irmãos. Cristo pagou um alto preço por você. E Ele espera que nós vivamos o amor uns aos outros. E juntos, firmados na fé nele, lutemos contra os 3 grandes inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. Um terceiro elemento que está presente neste salmo e que é uma ponte para o momento atual que vivemos é a doença, que está presente no Salmo 41. E como não falar de doença neste tempo, não é? Não somente, como mencionei antes, da pandemia, mas também de outras doenças contra as quais lutamos e muitas pessoas estão enfrentando. Na época do salmista, na época de Davi, isto já era uma realidade e continua sendo. E nós estamos enfrentando isto com toda a sua intensidade. Resumindo, queridos irmãos e irmãs, a bem-aventurança de quem estende a mão ao necessitado era algo presente nos tempos bíblicos e precisa estar cada vez mais presente hoje. Quantas oportunidades Deus nos oferece para fazê-lo? Temos aproveitado? Se sim, que bom! Deus se alegra com a nossa mão estendida. A promessa de proteção de Deus diante das adversidades também é algo presente no Salmo e que é importante que sejamos lembrados a cada dia. Ao lermos a palavra, ao sentirmos ao nosso lado a presença de irmãos e irmãs, como é importante lembrarmos disso. Deus não nos abandonou. Assim como esteve ao lado de Davi, Ele está também ao nosso lado. E por fim, o cuidado que Deus tem conosco no leito da enfermidade, em meio à doença. Isso é importante que nós lembremos também. Além de nos proteger dos nossos grandes inimigos, Deus também nos cuida quando estamos doentes. Aqui falamos do físico, falamos também do espiritual, falamos também do emocional. Como Deus nos cuida? Ele faz isso através de sua palavra. Ele faz isso também enviando pessoas para se colocarem ao nosso lado. Pequenos mensageiros seus, que junto conosco nos ajudam a enfrentar a batalha da vida diária. Querido Departamento de Servas Sião, queridos amigos que nos acompanham nesta reunião, que nós possamos lembrar junto com Davi de que Deus não nos abandona, de que Ele está conosco independente das circunstâncias. Que nós possamos lembrar que somos bem-aventurados, que somos felizes pela salvação no Salvador Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigada, pastor, pelo estudo, sempre
muito bom. Convido agora a nossa secretária, Dona Isabel, para ler a ata da reunião anterior. Olá, vamos proceder à leitura da ata da reunião de 11 de agosto de 2020 das Servas do Laranjal. A abertura foi feita pela nossa irmã Ilva Koperic, presidente das Servas do Laranjal, Comunidade Sião, que invocou a Santíssima Trindade. O pastor Valdir cantou o hino "Grande, muito grande é o amor de nosso Deus". A nossa irmã Ilva passou a palavra para a nossa serva Vanessa Koperic, que fez a devoção "Louvemos a Deus, o Criador". Na sequência, a nossa irmã Ilva agradeceu a devoção feita pela Vanessa e passou então para o pastor Valdir cantar o hino "Nada poderá nos separar do amor de Deus". Em seguida, o pastor Tiago conduziu o estudo. Ele iniciou com uma oração, nos levando a meditar sobre a temática "Preparai", preparar, preparando o caminho do Senhor, mas não parando, não desistindo, não fraquejando, com base em Isaías 40. O pastor Tiago nos confortou com a afirmação de que o Pai Celeste nos cobre de bênçãos e nos cuida. A palavra voltou para a senhora Ilva, que agradeceu e convidou a mim, Isabel Soares, secretária da Serva Sião do Laranjal, para proceder à leitura da ata anterior. Um assunto importante que precisa ser mencionado é que as servas do Laranjal estão realizando um trabalho voluntário, confeccionando toucas, que já foram entregues 28 delas, e essas 28 toucas foram encaminhadas para pessoas necessitadas. Também está sendo confeccionado por elas mais trabalhos como mantas, roupas de bebê, meias, todas entregues para a capelania hospitalar. A nossa reunião anterior foi finalizada com uma oração do pastor Valdir, agradecendo, e a senhora Ilva, nossa presidente, também agradeceu, e foi encerrada a reunião com o pastor Valdir cantando e tocando o hino das servas. Essa foi a nossa reunião, o nosso muito obrigado e até a próxima com a saúde e livres da Covid-19. Um grande abraço. Agradeço a todos que nos assistiram e espero em breve nos vermos de novo. Vou então pedir para o pastor nos dirigir uma oração e logo após nós vamos cantar o hino das servas. Agradeço a todos que estiveram conosco hoje, desejo a todos um feliz dia e uma semana muito boa e que se mantenham se cuidando, fiquem em casa, para nós logo ficarmos juntos. Então agora passo para o pastor e um tchau para todos. Vamos terminar a nossa reunião com uma oração? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te somos gratos por mais esta oportunidade, onde estudamos, refletimos, meditamos no Salmo 41. Pai de amor e de misericórdia, este salmo tem a ver conosco, porque nos fala do teu auxílio em meio a todas as nossas dificuldades, anseios e o nosso pecado. Por isso te pedimos perdão. E tudo isso que nós estamos passando, particularmente na nossa vida, entregamos nas tuas mãos. Como o próprio salmista nos diz, que o Senhor nos socorre. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Um grande abraço. A ti
o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Ele é o Deus, o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus, o vencedor. Ele é o Deus, o As aves que voam no vento e no ar parecem não ter nem morada nem lar, voando sem rumo no sol e no